Amados irmãos, saúdo-vos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje iremos estar explanando sobre a nossa Escola Bíblica Dominical, dentro do terceiro trimestre de 2024, do tema Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão. E hoje, na lição de número 8, a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a Igreja viva. O nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Na verdade aplicada, cada membro do corpo de Cristo necessita buscar sempre ser cheio do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor nos entregou e um viver que agrada a Deus. E os objetivos da lição: corrigir os erros doutrinários sobre o batismo no Espírito Santo, expor sobre o Pentecostes verdadeiramente bíblico e assegurar a identidade pentecostal da Igreja. E os textos de referência: Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 4. No versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Antes de nós entrarmos na introdução e no estudo propriamente dito, vamos elevar ao Senhor uma oração. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, estamos aqui neste momento, nesta lição de Escola Bíblica Dominical online, para transmitir, ó Deus, a Tua Palavra, e pedimos ao Espírito Santo, ao qual iremos falar sobre o mesmo, que venha dar direção, venha iluminação e revelação, não só para mim que estarei ministrando nesse período, mas para os ouvintes que estarão nas redes sociais, ó Deus, acompanhando esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Então, irmãos, a princípio é um tema bastante atual e contemporâneo e dentro das doutrinas da nossa igreja, da Assembleia de Deus, que já que nós somos pentecostais e cremos na virtude e na ação do Espírito Santo, que não parou em Atos capítulo 2 e continua até o dia do arrebatamento. A introdução vai dizer: veremos nessa lição alguns aspectos que compõem os fundamentos da teologia pentecostal clássica e crença na atualidade do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, da perseverança no caminho da santificação e no fervor do serviço cristão, enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 9 ao 10, e Tito, capítulo 2, versículo 13. Então, dentro do esboço da lição, estamos iniciando na introdução. E após a introdução, iremos 1. O Pentecoste bíblico. 2. A identidade pentecostal da igreja. 3. Mantendo a chama pentecostal. E a conclusão da lição de número 8. Vamos iniciar no Pentecoste bíblico. O Pentecoste bíblico, desde o Antigo Testamento, é possível atestarmos que o derramamento do Espírito Santo é um aspecto do plano divino para seu povo. Isaías 44, versículo 3, 59, versículo 19 ao 21, e Joel, do capítulo 2, do versículo 28 e 29. Cristo fala sobre o batismo no Espírito Santo, como sendo a promessa do Pai. Atos, capítulo 1, versículo 4. O cumprimento se deu no dia de Pentecoste. Atos, capítulo 2, versículo 1, como lemos, né? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Desde então, a igreja tem vivido de forma abundante a experiência pentecostal. 1.1
nós iremos falar do Espírito prometido. Mas antes, queria deixar com os irmãos algo sobre a palavra Pentecoste. A palavra Pentecoste vem do grego e significa 50 dias depois da festa da Páscoa. A Páscoa foi o primeiro festival do ano judaico que celebrava e lembrava a saída do povo hebreu do Egito, ou seja, a libertação por Moisés em direção à terra prometida. O segundo festival era a Festa das Primícias, outro nome dado aos Pentecostes. E a lei de Moisés afirmava que esta lei, que ela deveria ser celebrada um dia após o sábado comemorativo da Páscoa, ou seja, no domingo. Então, concluímos que Jesus ressuscitando no domingo é o nosso Cordeiro Pascual, ou seja, Jesus verdadeiramente é o nosso Pentecoste. E ele diz: vou para o Pai e enviarei um outro Consolador, e ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito. Então, Cristo, através do Espírito Santo, inicia o tempo do Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo. Portanto, sua ressurreição aconteceu exatamente no Festival das Primícias, ou Dia das Primícias, ou Colheitas, nomes que também são, similares à Páscoa, né? Precisamente 50 dias após o Domingo das Primícias, os judeus celebravam o Pentecostes, né? E também chamada de Festa das Semanas, 7 semanas, equivalendo a 50 dias. Por isso que Pentecoste vem de Penta, 50 dias. E era contada 7 semanas, e motivo pelo qual havia pessoas de todas as partes do mundo que estavam em Jerusalém para ouvir a mensagem dos sacerdotes, na época em que Jesus prometeu, e os discípulos estavam no capítulo 2 aguardando a descida do Espírito Santo. Esse povo estava desta forma, né? Uma expectativa da festa do Pentecostes e da festa das semanas, esperando que os sacerdotes, né, com adoração e gratidão pelas colheitas, provisão e pelo Torá, ou seja, pela lei, pela palavra de Deus. Então, tinha um povo, né, reunido naquele lugar, e esse povo estava fora do cenáculo. O cenáculo era um templo, né, vamos dizer assim, como se fosse uma igreja hoje, e estavam reunidos 120 pessoas dentro dessa igreja, dentro desse templo, aguardando a promessa do Pai. E as demais pessoas de outros povos e nações que estavam vindo comemorar a festa de Pentecostes estavam fora do cenáculo, né? Estavam em volta do templo, né? Aguardando o que viria desta festa. E algo sobrenatural, mais do que eles estavam esperando acontecer. E neste período, irmãos, nós vemos que Jesus mesmo diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus impulsiona, dá uma ordem aos discípulos para que eles fiquem em Jerusalém até receber o Espírito Santo. Ele mesmo, quando antes de ser arrebatado aos céus, antes de voltar aos céus, diz a Bíblia que ele soprou o Espírito Santo, soprou uma porção do Espírito Santo, não é? Então eles estavam aguardando a plenitude do Espírito Santo. E no Velho Testamento, o Espírito Santo ele era como um sopro, ou seja, as pessoas recebiam o Espírito Santo por medida, por uma capacidade para uma habilitação da obra de Deus por um determinado tempo, e depois o Espírito Santo não mais agia naquela pessoa. Mas a partir desse advento, o Espírito Santo haveria de habitar eternamente no coração daqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, na morte e ressurreição de Cristo. Então, Jesus ascendeu aos céus, e durante 40 dias, antes de ir aos céus, ele instruiu os discípulos sobre as últimas palavras que deveria ser dita para que eles permanecessem fiéis no propósito e no chamado deles. Então, se nós observarmos 40 dias que Jesus preparou os discípulos, subiu aos céus, e mais 10 dias que eles foram para Jerusalém, equivale a 50 dias
de Pentecostes. Então eles ficaram exatamente 10 dias aguardando a promessa e ficaram unanimemente em oração, perseveraram em perseverança até receber do alto o Espírito prometido, ao qual nós iremos falar agora. Então, 1.1, o Espírito prometido. A Bíblia registra várias promessas do próprio Deus quanto ao envio do Espírito Santo. Zacarias 12, versículo 10 e Joel capítulo 22 ao 32, queremos ler. Joel capítulo 22, versículo 28 ao 32 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. E também sobre servos e sobre servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e no restante que o Senhor chamar. Então, irmãos, é uma promessa. O nosso Deus promete e cumpre. Tem uma palavra certa, tem um dia certo, um momento certo, um lugar certo para cumprir a promessa. E foi no dia de Pentecostes. Deus é aquele que fala e cumpre. Hebreus capítulo 6, versículo 18. O derramamento do Espírito Santo, descrito em Atos 2, não significa que ele somente passou a agir a partir daquele dia. É nítido no Antigo Testamento, não somente a promessa do derramamento do Espírito Santo, mas também sua presença e ação desde a criação e ao longo dos acontecimentos antes da chegada do Messias. Gênesis capítulo 1, versículo 2, Êxodo 31, versículo 3, Êxodo 2, versículo 2. Portanto, podemos afirmar que a promessa se referia a outras ações do Espírito Santo, além de serem mais intensas e abrangentes. O apóstolo Paulo fala do ministério do Espírito Santo como sendo de maior glória em relação ao passado. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Então, como já mencionamos, o Espírito Santo era derramado sob medida, numa porção, e hoje nós temos essa porção dobrada, quer dizer, completa. E essa porção, no Velho Testamento, ela era derramada sobre profetas, sobre levitas, sobre adoradores, sobre aqueles que estavam à disposição para a obra do Senhor, para Deus, assim cumpriu o seu propósito por um tempo determinado e para algo específico. Não é? Vemos desde Gênesis. Gênesis vai dizer que o Espírito do Senhor habitava sobre a face das águas. Não é? Então, o Espírito de Deus criou o homem juntamente com o Pai e os Filhos e o Espírito Santo. A Trindade criou o homem. E o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, estava na criação e, após a queda do homem, o Espírito do Senhor continuou agindo de forma específica através dos profetas, através de todos aqueles que foram chamados pelo Senhor no Velho Testamento. E hoje, Ele opera através de nós, através daqueles que entregaram a sua vida a Cristo e reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e entrega a sua vida para Ele de todo o seu coração. O pastor Antônio Paulo Antunes, na revista de Betel, do terceiro trimestre de 2023, nas páginas 20 e 21, vai dizer: a segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança. O derramamento do Espírito Santo, depois de toda aquela desolação e consolação do Senhor, chegará. O Novo Testamento ratifica este versículo se referindo ao Pentecostes. Atos 2, 16 ao 21. Né? Porque, ao continuarmos a leitura do livro de Atos, capítulo 2, do versículo 16 ao 21, vamos ver que no início, a qual lemos do 2, do versículo 1 ao 4, é o derramamento do Espírito Santo propriamente dito, e foram vistas línguas compartilhadas como fogo, e as pessoas ficaram maravilhadas, né? Cada um ouvia na sua própria língua, houve um derramamento, um avivamento extraordinário.
E qual foi o objetivo? Do versículo 16 ao 21. Né? Que houvesse salvação. Né? Pedro, ao ser interrogado, por alguns achavam que as pessoas estavam fora de si, estavam até embriagadas. Pedro levanta a sua voz, depois de cheio do Espírito Santo, intrépido, com ousadia, vai dizer: essas pessoas não estão bêbadas, como vocês pensam, ou embriagados, ou fora de si. Elas estão sob uma promessa, que está em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, a qual já falamos. Né? Ou seja, é o cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito Santo. E ele, após discursar durante o capítulo 2 praticamente inteiro, houve 3.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, ou seja, um número talvez até mais de 5.000 pessoas que se converteram a Jesus naquele dia através da ministração de Pedro, cheio do Espírito Santo. Então esse é um dos objetivos, né? O Espírito Santo, ele vem para nos encorajar, para nos avivar, para realizar a obra e perseverar até o fim. Agora vamos para o 1.2. O Espírito derramado. O dia histórico do Pentecoste foi o primeiro evento de derramamento do Espírito Santo, também conhecido como primeira evidência do batismo no Espírito Santo. O dia histórico esse, a qual nós, como Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, cremos e somos por isso chamados de igrejas pentecostais, Pois o avivamento que ocorreu na Rua Azusa, em 1910, foi exatamente o cumprimento desta promessa. O Espírito Santo, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós o recebemos e com uma conta a partir de então do nosso ser, mas naquele dia o derramamento do batismo do Espírito Santo da plenitude com os dons espirituais se cumpriu no Pentecoste e continua se cumpriu na Rua Azusa, e também se cumpre no dia de hoje, e se cumprirá até o dia do arrebatamento. Nós cremos que o Espírito Santo continua agindo, batizando, entregando dons, curando, libertando, salvando e avivando e realizando a obra que o Senhor tem para esses últimos dias. E o cumprimento das profecias da promessa de Jesus recebido do Pai. Atos 2, capítulo 16, versículo 30 e 33. O Senhor Jesus, antes da ascensão, ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém, até que fosse revestido, para poder pregar o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações. Lucas 24, 47, 49, a qual já falei e mencionei anteriormente. E Atos 2, 1. O próprio Senhor informou que a promessa seria cumprida não muitos dias depois, ou seja, não muitos dias depois, após o nosso Senhor ir aos céus, ou seja, 10 dias depois dos 40 dias que ele ficou na terra. Assim, quando Lucas informa que o derramamento de seu Espírito no dia de Pentecostes, Atos 2, capítulo 1. Então, os discípulos não precisavam esperar muito. Vemos que Atos, que a igreja inicia com oração, perseverança, unidade e revestimento de poder. Atos capítulo 1, versículo 14, 2, 1 ao 4. Pois os discípulos estavam firmados na palavra do Senhor. Então, dentro da conclusão do ponto 2, já falamos e vamos reforçar. Eles estavam reunidos em um só lugar, perseverando no aguardo do advento do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, não é? Mas de que forma eles estavam? Em oração, perseverança, em unidade, pedindo perdão pelos seus pecados, arrependimento e aguardando o revestimento de poder para iniciar a grande obra de salvação, de arrependimento e de avivamento, porque o verdadeiro avivamento tem um sinal de salvação de vidas, né? Verdadeiro avivamento. Então, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, não é para dizer apenas que somos batizados com o Espírito Santo, é para realizar a obra de Jesus. É uma capacitação, é uma habilitação a mais para realizar a obra extraordinária que o Senhor tem para cada um de nós. No Bispo José do Carmo, no livro A Igreja e o Espírito Santo, editora Betel 2022, ele vai dizer: a promessa da vinda do Espírito Santo vem desde o Antigo Testamento, há muito tempo. Deus já anunciava através dos profetas a chegada de um tempo do derramamento do Espírito Santo sobre
o tema. John Stott diz: mesmo assim, alguns dos profetas predisseram que nos dias do Messias, Deus concederia uma difusão liberal do Espírito Santo, nova e diferente, bem como acessível a todos. Então, concluindo o ponto 2, o Espírito Santo não é mais derramado sobre as pessoas em uma porção, ele é dobrado. Antes era uma porção pela metade, uma parte, agora ele é completo. Por isso que nós estamos na plenitude dos tempos, ou seja, a plenitude do Espírito Santo. Nós vemos a Trindade agindo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três agindo em comum, mas especialmente no Velho Testamento, observamos o Deus Pai agindo, e depois o Verbo se fez carne, Cristo, Deus Filho agindo, durante 33 anos da sua vida. E agora, o Espírito Santo, há 2000 anos, agindo, até o dia do arrebatamento, que ele estará entregando a igreja, preparando a igreja para o noivo, que é Cristo, e Cristo entregando para o Pai. Vemos o quê? A unidade do corpo celestial, vamos dizer assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso que nós temos que estar sempre unidos, unidos, porque a unidade é a base da nossa permanência, da perseverança em Cristo Jesus. 1.3. O resultado do derramamento do Espírito Santo, quando lemos sobre o resultado, precisamos estar atentos para não nos determos apenas ao falar em outras línguas, pois, biblicamente, o derramamento do Espírito Santo não resulta somente ao que acontece em um determinado momento, mas, como lemos nos registros de Lucas e nas epístolas, acarreta outras consequências, além do falar em outras línguas. Maior dinamismo, ousadia, intrepidez no anúncio da palavra de Deus, edificação espiritual na vida do discípulo de Cristo, maior dedicação à oração e intercessão, poder no combate contra as forças do mal, capacitação para ajudarmos uns aos outros no corpo de Cristo. Do Bispo I. José do Carmo, livro A Igreja e o Espírito Santo, editora Betel 2022, vai dizer: a mais importante informação que devemos ter como crentes em Jesus é que o Espírito Santo está disponível para nós e que precisamos totalmente dele em nosso ministério. Não conviver com o Espírito Santo nos torna órfãos de Pai vivo. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é derramado em nossa vida. Ou seja, ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos a pessoa do Espírito Santo. Depois buscamos o revestimento de poder, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Assim recebemos dons para operar segundo a vontade de Deus, para edificação não própria, mas do corpo, da igreja do Senhor. Então, a primeira evidência, a principal evidência do batismo do Espírito Santo, nós que somos pentecostais, em especial da Assembleia de Deus, cremos que é o falar em outras línguas. E esse falar em outras línguas aqui seriam as línguas que não são decifráveis, Elas são interpretadas pelo próprio Espírito. Sabemos que no dia de Pentecostes também houve o derramamento das línguas que foram entendidas. Então pode-se haver também Deus derramar para um determinado lugar uma língua que a pessoa entenda. Então é a língua dos anjos, mas também uma língua que é entendida. Mas nós cremos que o forte sinal são as línguas dos anjos. E esta manifestação não é apenas para um povo. Houve uma certa discussão, no bom sentido da palavra, entre Pedro e Paulo, porque Pedro pregou o evangelho de salvação para os judeus e Paulo para os gentios. E por um certo momento eles ficaram maravilhados, diziam: até os gentios recebem o Espírito Santo, recebem o dom de línguas, recebem a plenitude do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é limitado a nenhum povo. Ele há uma liberalidade de Deus para todos os povos, línguas e nações.
né, para receber esta promessa. E é o que o bispo José do Carmo vai dizer aqui, e já comentamos. E o nosso escritor vai dizer que o falar em línguas é apenas o início, um sinal. E nós temos outros dons que iremos falar mais à frente. E o objetivo qual é? Fortalecimento, capacitação, habilitação para a obra, é um reforço a mais para realizar a obra do Senhor e para suportar as adversidades e as tribulações dessa vida. Exemplo clássico é o próprio Cristo, né? Que quando recebeu o Espírito Santo, ao ser batizado no Rio Jordão, a primeira missão dele que Deus deu foi que ele iria para o deserto. O Espírito Santo o conduziu para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Mas como ele já tinha recebido o Espírito Santo, ou seja, o próprio batismo no Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo estava sobre ele, ele iria vencer a adversidade, vencer o mal, vencer todo tipo de tribulação e provação que ele iria passar ali naquele deserto. E assim conosco. Quando recebemos o Espírito Santo, nós temos uma capacitação a mais para resistirmos, como diz a palavra do Senhor, né? Que nós devemos sujeitar-vos a Deus, resistir ao mal e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus como? Buscando a presença do Senhor e o Espírito Santo. Agora, irmão, vamos para a identidade pentecostal da igreja. Número 2. Precisamos manter a identidade pentecostal da igreja de acordo com o padrão bíblico. O nosso foco nesse tópico será trabalhar sobre o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e a atualidade dos referidos dons. 2.1. O batismo no Espírito Santo. Já vimos no tópico anterior que as Escrituras revelam que os registros há uma diversidade de ações no Espírito Santo em diversos momentos ao longo do tempo. Esse tópico será enfatizado mais uma ação do Espírito Santo, enfatizando ou corrigindo mais uma ação do Espírito Santo. O revestimento de poder, visando capacitação dos discípulos para o serviço e testemunho. Assim, é uma ação do Espírito distinta de outras operadas pelo Espírito, as quais são regeneração, santificação e batismo no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 13. Vamos ler. Porque assim como é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então aqui, irmãos, confirmo mais uma vez o que falamos anteriormente. O Espírito Santo não é dado ou limitado ou restrito a uma pessoa, a um povo, mas a todos. Aqui vai dizer claramente, gregos, judeus, gentios, não é? Então a todos que buscam ao Senhor, aceitam a Cristo como Salvador, recebem automaticamente o Espírito Santo. E aqui nós observamos que o Espírito Santo, ele regenera, santifica, e o próprio batismo no corpo, através desse batismo no corpo, quer dizer, quando Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário, o seu corpo já foi em forma de um batismo. Que batismo, na realidade, quer dizer imersão, totalidade, não é? Então, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, propriamente dito, que foi derramado na cruz do Calvário, foi na sua totalidade. Então, Jesus entregou o seu corpo, derramou o seu sangue de uma maneira imersa, completa. Então, esse é o batismo no corpo de Cristo, e através da ressurreição, da fé na ressurreição e na morte de Cristo, recebemos o Espírito Santo, a qual o próprio Cristo mesmo prometeu. Né? Então, o Espírito Santo traz para nós um revestimento, que é o batismo do Espírito Santo, mas ele tem a obra de regeneração. Regenerar, o que é regenerar? É refazer, fazer de novo.
né? Porque o nosso Senhor diz na sua palavra, Deus diz na sua palavra, né? Que o pecado veio por um homem, mas a salvação veio por um outro homem, um novo homem, ou seja, Jesus Cristo. O velho homem, ou seja, o velho Adão, ele falhou na sua missão, mas o novo Adão, ele não falhou. Então nós fomos regenerados, refeitos em Cristo. Nós somos feitos nova criatura. É por isso que diz, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? Então regeneração é isso. Santificação é o próprio sangue do Cordeiro nos santificando, nos separando, nos colocando à parte, nos elegendo em Cristo Jesus, né? Nos santificando para Ele. E o batismo já falamos, né? No Credo da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Mistério de Madureira, publicado mensalmente no jornal Semeador, afirma o que cremos no batismo bíblico com o Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial e principal em falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Já citamos anteriormente. Atos capítulo 1, versículo 5, 2, versículo 4, 10, versículo 44 e 46, 19, do versículo 1 ao 7. Tratava-se de uma experiência própria da nova aliança, pois Jesus Cristo é o batizador. João 1, 33. Ele mesmo disse, não é? João, eu os batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, fazendo menção a Cristo Jesus. E ele mesmo diz que Cristo é o batizador do Espírito Santo. Como pentecostais, sustentamos que o falar em línguas como evidência do batismo do Espírito Santo está solidamente fundamentado nas Escrituras, particularmente em Atos capítulo 2, versículo 4, onde se relata que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, lembrando que falar em línguas não é uma capacitação do homem, é uma capacitação do Espírito Santo. É algo que não se pode explicar. Aliás, milagre se recebe por fé e milagre não se explica. Milagre se crê e se recebe, não é? Então, esta prática é corroborada por 3 incidentes no Novo Testamento, marcando a recepção do Espírito Santo, ou a descida. Primeiramente, no Pentecostes, os apóstolos receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A seguir, na residência do centurião Cornélio, o Espírito Santo desce sobre todos os presentes, levando-os a falar em línguas, evidenciando que este dom também se estende aos gentios, como falei já anteriormente. O Espírito Santo não é propriedade de um povo, ou de um lugar, ou de uma própria denominação evangélica, não é? Ou cristã. Ele é liberado por Deus a todos, e a vontade de Deus é que todos sejam salvos e também sejam cheios do Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz em Efésios, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, uma ordenança e uma vontade de Deus de que todos sejam cheios do Espírito Santo, todos aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador, manifestando-se através de falar em línguas e profecias, dentre outros dons que vamos ver daqui para frente. Este relato destaca a falar em línguas como sinal claro e acessível do batismo no Espírito Santo, oferecido a todos os fiéis. Estão enfatizando, o batismo no Espírito Santo é oferecido a todos os fiéis, ou seja, aqueles que entregaram e reconhecem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. 2.2. Os dons espirituais. Os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, outorga ou entrega à sua igreja, visando a expansão universal da sua obra e a edificação dos santos. Então, vamos enfatizar bem isso aqui, né? Então, visando a expansão universal da sua obra e a edificação dos santos. Então, primeiro objetivo, a expansão universal da obra, através da salvação de vidas,
e a edificação dos santos. De quem? Dessas vidas que são salvas. Então, Jesus falou, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. E diz ainda que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem do Senhor é que levemos o Evangelho de salvação. Então, está aqui o primeiro objetivo, a expansão universal do Evangelho de salvação, que é a obra vicária na cruz do Calvário e principal. E a segunda é a edificação dos próprios crentes que, ao aceitarem Jesus, precisam dessa edificação, desse crescimento espiritual para poder perseverar até o fim e herdar a coroa da vida. Há diversos dons mencionados em diferentes textos do Novo Testamento. Encontramos em relação dos dons em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 12, corrigindo, do versículo 10 em diante, a qual nós vamos ler. Vamos ler para entendermos melhor, né, do versículo 1, para podermos entender o que está no versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e o outro, a operação de maravilhas, e o outro, a profecia, e o outro, o dom de discernir os espíritos, e ao outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas ou da variedade de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, acabamos de ler, irmãos, o texto que está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 11, que por si só já fala claramente, né, que o Espírito Santo é que libera os dons, ou seja, os dons são do Espírito Santo, não são das pessoas, né? Há uma diferença, né, que não iremos falar na aula, mas só uma pincelada, entre dons, né, e fruto, né? Os frutos são relacionados à pessoa, a pessoa precisa dos frutos do Espírito Santo para que exerça e mude o caráter dessa pessoa, né? Já os dons não, os dons são para a edificação do Espírito Santo em relação à igreja, para que haja salvação, libertação, cura, milagres e coisas extraordinárias através dos dons que é do Espírito Santo. Não somos nós que temos esses dons. O Espírito Santo nos usa pela sua infinita misericórdia e graça para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, né? Então, os dons de expressão verbal, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de profecia, dom de saber, dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de ciência, dom de discernir os espíritos, dons de poder, dons da fé, dom de curar, né, dom de operação de maravilhas. Então, às vezes a pessoa começa a falar a palavra do Senhor com sabedoria e tem aquela iluminação, isso é o dom da expressão verbal. A variedade de línguas são as línguas dos anjos, né, que é a edificação primeiramente da pessoa, né? Da quem está falando em línguas, ela se edifica a si próprio. E também edificará a igreja quando todos falam e também quando tem intérprete, edifica mais ainda, né? Dom de interpretação de línguas, interpreta a língua dos anjos que nós falamos ou uma determinada pessoa fala. Dom de profecia,
a qual é revelada uma palavra de Deus específica para um povo ou para uma pessoa, né, em especial. Dom do saber, que é o dom de sabedoria, dom da palavra de sabedoria, propriamente dito, dom da ciência, a qual Daniel tinha, dom da ciência, né, perante ali Nabucodonosor, na Babilônia, ele crescia na sabedoria e na excelência da ciência, e o dom de discernir os espíritos, para sabermos se é Deus que está agindo ou não em determinadas ações ditas do Espírito Santo. Isso é muito importante. O dom de discernir os espíritos, né? Que nem tudo que diz Senhor, Senhor, é do Senhor, de fato, né? Então devemos saber e provar os espíritos para ver se quem está agindo na manifestação desses dons é o Espírito Santo ou não. Isso é muito importante para esses dias. Dom de poder, que é dom de fé, dom de curar e dom de operações de maravilhas. Então, lembrando aqui, irmãos, a passarmos por 2.3 e seguirmos para o final. Nós cremos que o Espírito Santo continua a dar dons de línguas ininteligíveis, dons também até de línguas que entendemos, mas principalmente ininteligíveis, ou seja, de língua dos anjos, dom de interpretação de línguas, dom de profecia, dom da palavra de sabedoria, da ciência, de discernimento, de cura, dons de fé, de maravilha, enfim, os dons não cessaram. Então, eu queria enfatizar, nós somos pentecostais e cremos que a ação do Pentecostes, que aconteceu em Atos capítulo 2, e prosseguiu através dos tempos, através dos grandes avivamentos, que não ocorreu só na Rua Azusa, ocorreu em outros tempos, na época de John Wesley e outros grandes homens de Deus, e tem ocorrido hoje também. Ele não cessou, continuará até o dia do arrebatamento. Bispo Abner Ferreira vai dizer, na revista Betel, 4º trimestre de 2017, o propósito dos dons espirituais. O mesmo Espírito que atua na formação do corpo, também se manifesta distribuindo dons aos membros, visando a edificação, o cuidado, a unidade e o aperfeiçoamento e a atenção de um para com os outros. O apóstolo Pedro enfatiza, 1 Pedro 4:1, do 11 ao 16, administre os outros o dom como recebeu, visando o bem dos outros, segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Assim, a concessão dos dons espirituais objetiva capacitar um membro do corpo de Cristo para que seja um instrumento que sirva para prover, vamos enfatizar, a edificação e o que for bom para os demais membros, e não para a própria exaltação ou auto-engrandecimento. Então, vamos enfatizar aqui, irmãos, para fixarmos bem. O Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, ou bater no Espírito Santo, a vontade de Deus é que seja um instrumento para promover a edificação e o que for bom para os membros, ou seja, para a edificação da igreja, e não para, propriamente dita, a pessoa, a exaltação da pessoa, o seu auto-engrandecimento. Vamos para o 2.3 e já seguindo para o 3, que seria o final. 2.3. Atualidade dos dons espirituais. Ainda há os que acreditam que as manifestações dos dons espirituais, principalmente os relacionados a 1 Coríntios 12, cessaram após a conclusão do cânon do Novo Testamento e do fim da era apostólica. Contudo, não há base bíblica para a defesa desta linha de pensamento. Afinal, a igreja, enquanto estiver nesta terra, continua precisando de edificação, exortação, consolação, curas, revestimento de poder para pregar o Evangelho. O apóstolo Pedro, logo após o derramamento do Espírito Santo, afirmou que a promessa de respeito a vós e tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos 2,39, ou seja, quantos Deus chamou na época em que Pedro estava ministrando a palavra, chamou na época no dia que o Senhor começa a reforma protestante, com Martinho Lutero, no dia do derramamento do Espírito Santo na Rua Azusa e nos dias atuais, ou seja, o Espírito Santo não deixou e não deixará nunca de agir em nosso meio. Ora, Deus continua chamando ao arrependimento, à conversão e concedendo revestimento de poder, além de não termos encontrado na Escritura apoio para o cessacionismo. Ainda temos o testemunho da história da igreja que resiste a muitos avivamentos dos longos dos dias.
né? Então, vamos passar para o 3, que é mantendo a chama pentecostal. Então, vamos, antes de passar para o 3, entendermos. Nós não somos cessacionistas. Nós cremos que o Espírito Santo não cessou de agir em Atos capítulo 2, 1 Coríntios 12. Ele continua agindo nos dias atuais. Além de evidências bíblicas, conforme já fora dito, temos evidências nos nossos tempos, em séculos anteriores e agora nos dias atuais, né? Há inúmeras igrejas pentecostais, não só da Assembleia de Deus, inúmeras igrejas também que saíram da igreja, do movimento chamado Pentecostal da Rua Azusa. Não foi apenas a Assembleia de Deus. Outras denominações pentecostais também saíram de lá. Então, isso mais ainda confirma de que o Espírito Santo continua a agir. Fora os testemunhos pessoais, irmãos, que nós temos visto em nossas igrejas e nas outras denominações que creem na ação do Espírito Santo. 3. Mantendo a chama pentecostal. Refletir sobre manter a chama pentecostal é continuamente ocupar nossa mente sobre a relevância de ser um perseverante no culto de diversos aspectos que resulta da ação do Espírito Santo na igreja após o Pentecostes. Então nós vamos ressaltar sobre viver em santidade, andar em espírito e o cumprimento da missão da igreja. 3.1. Viver em santidade. O pastor Paulo Leo Macalão, por ocasião do cinquentenário da fundação do Ministério de Madureira, em 1979, afirmou que enquanto o mundo evolui para o pecado, a igreja deve evoluir para a santidade. Então, diz a palavra, buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A razão para o crescimento da igreja neste século, ou 20, né, está na ação do Espírito Santo e na vida da igreja, da santidade, ou seja, da igreja com santidade, né? Nada pode haver uma coisa sem a outra, ou seja, se eu tenho o Espírito Santo, eu vivo em santidade. Eu não posso dizer que tenho o Espírito Santo e não tenho uma vida santa, separada do mundo e do pecado. Não pode haver contradição quanto a isso. Santificação é uma das doutrinas que compõem o fundamento teológico da Assembleia de Deus, no seu nascedouro. Portanto, não apenas revestimento de poder, mas santificação. A palavra de Deus vai dizer, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, sede santo como eu sou santo, né? Como o vosso Pai é santo, né? Então, santidade é a base da nossa vida cristã. Nós somos chamados para viver em santidade, em separação. Não basicamente do mundo no sentido de mundo, mas do sistema do mundo. E também não separação das pessoas, né? Mas separação daquilo que contamina as pessoas, né? Que a própria palavra de Deus vai dizer que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Então nós temos as nossas relações com as pessoas no dia a dia, mas as práticas pecaminosas, elas não nos influenciam. Nós é que devemos influenciar, porque nós somos sal e luz da terra, né? Nós que devemos influenciar as trevas e as pessoas a quais estão vivendo nessas práticas nesses últimos dias. Então, o crente verdadeiramente separado para Deus precisa experimentar uma nova vida com Deus, né? O apóstolo Paulo vai dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na fé do Filho de Deus. Então a nossa vida agora não nos pertence mais. A nossa vida pertence ao Senhor Jesus, né? Nosso Deus é o Senhor da nossa vida, Ele é Senhor soberano. Então as nossas vontades estão baseadas, pautadas na vontade de Deus. E principalmente no viver em santidade. 3.2. Viver no Espírito. Viver no Espírito é o maior desafio para o crente no dia de hoje. A natureza carnal herdada por nossos primeiros pais, de Adão e Eva, que nós recebemos, está impregnada em nós. Apesar de nós termos a nova criatura, nós ainda temos também características interiores, né, da velha criatura. O apóstolo Paulo vai dizer, o bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal que eu quero está à minha porta, e eu faço todos os dias. Há uma luta entre carne e espírito, porque na realidade, a Bíblia diz que nós devemos ser revestidos. O que é o revestimento? O revestimento é como se fosse uma roupa.
a qual estou usando aqui, esse paletó, né? Mas por dentro do paletó tem um corpo que está totalmente diferente dessa roupa que eu estou usando, ou seja, nós continuamos ainda com a natureza adâmica e, porém, com a natureza em Cristo renovada, revestida por fora. Isso quer dizer, precisamos estar vigilantes para que a natureza pecaminosa não sobressaia sobre a natureza a qual recebemos no nosso coração através do Espírito Santo. Porque há uma luta entre carne e espírito. E a Bíblia diz que a carne é fraca, porém o espírito está preparado, é forte. Como que nós poderemos nos fortalecer no espírito, irmão? Como? Lendo a palavra do Senhor, vivendo em santidade, vigiando, orando e buscando a presença do Senhor. Viver em ação. São inúmeros os textos bíblicos, e aqui vamos concluir, que apontam para uma vida de serviço. Então, no 3.1, falamos que devemos viver em santidade, 3.2, viver no Espírito, e agora vamos colocar em prática aquilo que falamos. O próprio Cristo vai dizer, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, temos que ter uma vida em ação, que demonstre que somos cheios do Espírito Santo, que recebemos o batismo no Espírito Santo. E quais são essas características? Serviço da obra do Senhor, com amor, com entrega, com intrepidez, com ousadia, serviço do próximo, né? Pregando a libertação das vidas, não fazendo acepção de pessoas, tendo misericórdia, liberando perdão. Isto é viver em ação, colocar o Evangelho em ação, ajudar o próximo na sua necessidade, seja ela emocional, física e até financeira, ou necessidade, seja qual for. O Evangelho em ação, porque o Evangelho não é apenas de palavras, né? A fé sem obras, ela é morta. A salvação não vem pelas obras, mas é preciso que aquele que tem a fé tenha obras dignas de arrependimento. Então tem que ter uma vida de ação, de vida de arrependimento, que é meu próximo e busque a Deus em primeiro lugar, né? Então, o que nós aprendemos hoje? Que devemos viver uma vida de santidade, viver no Espírito, e a ação contínua e expansão do Espírito Santo, do Reino de Deus, é fundamental para permanecermos firmes até o arrebatamento. Uma conclusão: precisamos manter essa chama pentecostal como nossa identidade construída ao longo dos anos. Devemos primar pela ortodoxia, pela prática, bíblica, e não permitindo que os motivos baseados em experiências pessoais sejam colocados acima dos princípios das Sagradas Escrituras. Então, experiências pessoais, está dizendo, são pessoais, não são para o povo. As experiências bíblicas é que são para o povo todo, como igreja, né? A nossa experiência pessoal é para trazer a edificação, mas não como fazer como doutrina, porque nós temos que bater como doutrina aquilo que está baseado nos princípios das Sagradas Escrituras. Então, nós falamos sobre a relevância e a importância de mantermos a disciplina pentecostal nos últimos dias, né? Nós cremos ainda que o batismo, que o Espírito Santo salva, que o Espírito Santo traz convencimento, né? Que ele batiza, que ele enche a pessoa de dom de línguas e os demais dons, que ele convence, que ele regenera, que ele faz a obra completa. E o Espírito Santo continuará a fazer esta obra até o dia do arrebatamento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.